Ele foi chutado da Atari? Como é que foi isso? A gente tava falando que ele tava fazendo a dieta, era obrigado a trabalhar à noite, mas como é que foi isso, cara? Ele foi chutado de lá? Pô, cara, olha, eu acho que foi, na verdade, ele decidiu reinvestir esse dinheiro e começar um empreendimento com o Wozniak, que ele tinha visto uma vez. Ele largou a Atari pra ir pra Índia. Então, esse foi o momento. Então teve esse meio tempo aí. Foi aí que ele volta, e aí ele volta com essa cabeça de simplicidade que ele fala assim, cara, vamos produzir computador e fazer a Apple. Então ele vai pra Índia. Mas é porque ele, na verdade, ele caiu de paraquedas nesse negócio do computador. Ele não tinha esse sonho nem nada. Parece que teve uma vez... Ele voltou com essa cabeça de que eles queriam fazer alguma coisa, entendeu? Fazer alguma coisa. E aí ele viu o Wozniak, por hobby, ele conseguiu fazer com que um monitor conseguisse mostrar um caractere que ele tinha digitado num teclado. Isso nunca tinha acontecido antes. O Wozniak foi a primeira pessoa no planeta a digitar um negócio no teclado e mostrar. Só que, para fazer isso, você precisava de uma placa, né? Uma placa eletrônica. E aí eles falaram, cara, a gente tem que vender isso aqui. Aí eles Na verdade, não. O Wozniak não queria vender. O Wozniak queria... Ele levava nos eventos de hobby e tal. E aí o Steve Jobs começou a falar, cara, vamos começar a vender. Esse cara realmente é um hippie maluco que só queria dar as coisas que ele criava. O Wozniak. O Wozniak era o nerd revolucionário, né? O cara ia feliz fazendo as coisas. Ele queria ver. Ele era o nerd, o nerd de garagem. O Steve Jobs era o homem de negócio. Não existiria Steve Jobs sem Steve Wozniak, mas também não existiria Steve Wozniak sem... Steve Jobs, entendeu? Então, assim, é uma relação ele seria grande e genial dentro do mundo dele. Mas talvez nem isso, entendeu? Porque ele nunca teria saído. Porque, na verdade, o Wozniak já estava com um ótimo emprego de engenheiro e o Steve demorou anos pra conseguir tirar ele do emprego dele pra ir pra Apple full time, porque ele não queria. Cara, falou, seguro, eu tenho um emprego. Estável. Que isso, eu não vou pra Apple não, cara. Tô aqui ganhando meu saláriozinho, CLT, o CLT dos Estados Unidos, né? Mas, aqui na minha parada. Tão grandes eram os poderes de persuasão do Steve Jobs que quando eles conseguiram criar essa placa, cara, a placa não funciona sem que você tenha um monitor e um teclado, mas ainda assim eles empacotaram, chegaram no distribuidor e falaram, mano, a gente tem aqui a solução para os seus problemas. E o cara olhou aquela placa e ele falou assim, tá, mas cadê a tela e o teclado? Aí os dois se olharam e falaram, acho que não vai dar. Aí o Jobs, ele pensou numa coisa e falou, cara, quer saber, ó? Na verdade, você pode fazer um cross-sell para aumentar a sua receita ao divulgar a placa e com isso fazer com que saiam tanto os teclados quanto os monitores que você já vende. Então, na verdade, isso daqui é uma forma de conseguir fazer que você venda ainda mais. Aí o cara falou, pô, é verdade. E aí ele fez uma ordem de $25 mil. E aí com isso eles começaram a Apple. E aí eles começaram da garagem dos pais dele, né? E contratando os brothers da vizinhança. Então chegava pro amigo dele e falava, cara, você quer ganhar $100 aqui pra ficar montando computador? E aí eles começaram essa história da garagem é verdadeira. É verdadeira, sim. Hoje é ponto turístico, hoje, a garagem do Steve Jobs. E era os brothers, a linha de montagem era ele e os brothers dele, porque entendeu? seria um inferno morar nessa casa e um monte de gente ir lá visitar, eu acho que não deve ter comprado, né? Cara, hoje deve ser um museu, talvez. É que nem a do Warren Buffett, assim. A galera, todo mundo sabe onde é que é, mas toda vez que você vai, tá vazia. For some reason. Pô, ele não tá lá. Ele fala, pô, que saco. Ele não tá lá, né? Alguém olhando aqui na minha janela, aqui, né, velho? Mas tem gente que... No Brasil, assim, a pessoa fala assim, pô, não dá pra começar... Realmente não dá. Não tem nem garagem no Brasil. Tipo, não existe. Começar um negócio e... Tipo, um sótão pra começar. E fora que na época lá... Cara, é igual... O Thiago falava muito nisso, né? Tipo, pô, as coisas têm que ser como que é. Porque provavelmente se o Steve Jobs tivesse nascido no Brasil... Não teria ter acesso a essa tecnologia naquela época, não teria conseguido. Não, os pais se mudaram para o lugar onde virou o Vale do Silício. Né? Tem uma então, série assim, tem várias coisas que você fala, pô, aí o cara começa a ter os amigos. Pô, o cara é amigo do Wozniak. Tipo Naquele livro Outliers, ele fala muito disso, né? O autor, ele fala que, cara, as pessoas... Não é só o cara ter botado 10 mil horas de trabalho, tem uma série de coincidências também. O Bill Gates não seria o Bill Gates se ele não tivesse estudado computação no laboratório da escola dele, que era um dos melhores dos Estados Unidos. O Steve Jobs não teria virado o Steve Jobs se ele não tivesse conhecido o Steve Wozniak. N coisas. Tanto é que quando o Steve Jobs foi empreender sozinho pela primeira vez na Next, que a gente vai chegar lá, ele não se deu bem, entendeu? Então, não é porque o cara é o Steve Jobs que ele acerta a mão em todas. Então, pegando isso aqui, pegando isso, né? Antes deles começarem a Apple, vocês acham que existe realmente o acaso? Existe um acaso na vida que realmente pode impulsionar as pessoas tanto para frente quanto, sei lá, afundar claro, alguém. Você vê, às vezes, há pequenas coisas que acontecem na vida, elas podem ser determinantes para tudo que vem depois. E as coisas podem ser para bem,
Pode ser para mal também, cara. Existe o risco que acaba com o jogo. Mas quando você pega o Bill Gates aí, cara, o Steve Jobs, nasceram no melhor país do mundo para você fazer negócio de tech. No momento perfeito para você fazer esse tipo de negócio. E capital barato para você construir, muitas possibilidades, e ainda assim eles tiveram famílias que eles não escolheram. Né? No caso do Steve Jobs, ele foi escolhido. Mas a gente não escolhe quem são nossos pais, a gente não escolhe onde a gente nasce, a época que a gente nasce, nem a forma como a sociedade trata a gente, a cor da pele. E, inevitavelmente, num mundo de preconceito, né, como retratou a vida do Steve Jobs, no mundo de disparidades imensas sociais, é lógico que vão ter, inevitavelmente, azares ou sortes que podem ajudar a gente. É claro, não depende só disso, é o que você faz com aquilo que você ganha. Você pode ser uma pessoa que teve todos os privilégios, nasceu no melhor país do mundo, com todo o acesso e conhecimento, e quis ficar coçando o saco no sofá, assim, Netflix o dia inteiro. O Warren Buffett, ele fala disso, ele fala que ele ficou bilionário, centenas de bilhões de reais, porque ele é um homem branco, nascido nos Estados Unidos, no maior mercado de capital de todos os tempos. E ele fala, eu tenho irmãs que são tão inteligentes quanto eu, mas que, cara, elas casaram e foram cuidar de casa, entendeu? Em 1950, isso era o que acontecia. Sim. E o Steve Jobs, além de tudo isso, ele ainda estava além de estar no maior mercado de capitais do mundo, ele ainda estava num lugar em que... igual ele falou, a tecnologia era muito forte, você tinha uma faculdade muito boa, que é o Reed College do lado, teve N coisinhas, ele ter trabalhado na Atari, ele não teria trabalhado na Atari se ele tivesse nascido em Seattle. Então, tem várias coisas que levam ele a ser o Steve Jobs. E talvez ele fosse ser um cara bem sucedido, mas ele não teria revolucionado 7 indústrias como ele fez. A vida é uma grande coincidência, mas tem que estar atento para ver as grandes oportunidades. Tem muita casa, tem muita coisa. Acho que na sua vida aconteceu muito disso também. O Grupo Primo nasceu de um cara que tinha uma empresa, ele começou a querer criar conteúdo na internet, aí o Hugo viu uma vaga de emprego no InfoJobs. E ele se candidatou para a vaga, virou o Hugão. Eu entrei numa empresa Rico, a empresa Rico foi comprada pela XP, que era sócio desse cara, que criou o YouTube, eu conheci esse cara. Você viu um stories do Thiago e se candidatou. O Gui entrou no Facebook, entrou num grupo aleatório. Por ter feito borboleta. Então, tipo assim... É uma parada que, tipo assim, será que se eu tivesse encontrado o Thiago, o grupo não teria sido o que era? Será que a gente... Se não tivesse visto stories, cara. Se você não tivesse visto stories, a gente não teria sentado aqui, porque o Primocast não teria sido criado, entendeu? Teria se criado muito tarde, a gente não teria feito. Então, tipo assim, realmente é um efeito borboleta gigantesco. Né? É muito louco. Cara, 100%. E aí, vamos lá, eles começaram a montar computadores lá. E o que era o computador da época? Tipo, não é um computador que nem a gente vê hoje, né? O Apple One era. Né? Não era um computador, era tipo, absolutamente embrionário. Mas é tipo assim, o que o computador fazia naquela época? Porque eu nunca vi um computador dessa época. Eu já tive computador, sei lá, em 2010... Não, e já tinha acesso à internet e eu tinha outras coisas, mas o que fazia um computador? Só que naquela época não tinha navegador, né? Que era muito pouco acessível. Não tinha internet, né? Porque o que acontece? Essa é a grande revolução que o Steve Jobs, ele fez várias, né? Na música, na indústria e por aí vai. Mas a grande revolução que ele trouxe primeiro, que vai ser depois com o Macintosh, que é o point and click, né? Que é o mouse. Antes disso, você imputava comandos pro computador, você dava um prompt para ele. Agora que o prompt voltou com o ChatGPT, né? Que você vai lá e fala assim, quero, não sei o que. Mas era a mesma coisa, command, nananã, e você mandava ele fazer alguma coisa. Um cálculo, uma lista, uma planilha, ele fazia todas essas outras coisas. Mas você não tinha uma interface gráfica. No começo mesmo, inclusive, ele te devolvia uma listinha com o que você estava pedindo. Mas já existia, tanto é que nessa época já tinha um computador que levava o homem pra Lua. Então, sim. Os computadores é que faziam tudo isso. O computador foi inventado na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente para quebrar códigos de comunicação. Então, ele já fazia muita coisa. Mas no grosso modo era um teclado, uma tela. Ele era uma capacidade. Ele era uma calculadora muito, muito, muito potente, capaz de fazer cálculos que as pessoas não conseguiram fazer. Basicamente era isso, entendeu? Só que, imagina, o Wozniak conseguiu fazer isso aparecer na tela. Não era uma fitinha que saía. Então, imagina, você mandava lá o prompt, aí você uma fitinha, você lia a fitinha, não, tá legal. Agora, ele começou a fazer isso, jogar na tela. Eu penso assim, só fitinha. Você digita, nossa, digita errado. Exato. Droga, esqueci de novo. Mas é isso. Então era muito mais difícil, entendeu? Total. E aí eles pegaram $25 mil, é isso? Foi na primeira venda que eles fizeram para a distribuidora. Foi $25 mil. Para um vendedor local ali. De eletrônicos. Mas foi alavancada essa venda aí? Tipo assim, foi $25 mil, ele tinha que entregar alguma coisa ou já foi? Então, foi $25 mil e aí ele teria que produzir para entregar, entendeu? Esse que foi a grande sacada. Entendi. Bom.
E aí, como é que foi isso depois? Eles pegaram essa grana? E aí foi isso, eles usaram como capital para começar o negócio na garagem e contratar os brothers ali do bairro para ficar fazendo o trabalho braçal e entregava essas caixinhas de madeira. Então era uma caixinha de madeira, cheio de circuito dentro, que ele entregava Já lá. chamava a Apple aí? Chamava. Ele teve que criar esse nome por causa disso. Mas é porque ele tinha ido numa fazenda. Não, então, dentro dessa coisa do budismo zen, que inclusive é uma das coisas que polêmicas, que pode ter sido umas causas da morte dele, né? Ele morava numa fazenda, ele chegou a morar, que foi onde ele conheceu, inclusive, a mãe da primeira filha dele, que é a Lisa, né? E ele morava nessa fazenda, e nessa fazenda eles colhiam maçãs. Uma forma de pagar você morar nessa fazenda era colhendo maçãs. E aí ele colhia maçãs, e aí ele chegou... Tem que ser um nome simples, e que as pessoas saquem na hora o que é, entendeu? E aparecesse na lista telefônica antes de Atari. É verdade. E aí era Apple Computers. Então foi esse o primeiro nome, e o primeiro computador, por óbvio, foi o Apple One. Apple One, isso aí. Que estratégia isso, hein? De aparecer na lista telefônica próximo antes, era um dos primeiros nomes, pô. Porra, animal. E aí, o que foi? Eles pegaram essa grana, começaram a montar... Foi crescendo. Como que a empresa de garagem toma um próximo passo? Aí que vem a sacada. Como eles estavam... O Wozniak, principalmente, estava muito envolvido com o mundo dos techies lá, né? Que é a galera que gostava de computador, eles iam nas feiras e o produto deles era muito mais legal que o de todo mundo. Então eles começaram a cair no gosto dos entusiastas, que foi até uma discussão muito grande que o Wozniak teve com o Jobs. Era assim, o Wozniak queria fazer uma coisa aberta. Então ele falava assim, não, a gente tem que fazer uma coisa customizável, que as pessoas vão pegar, vão poder conectar o que elas quiserem, tem que ter um monte de slot de drive. E o Steve Jobs falava assim, não, cara, a gente tem que focar no consumidor final. A pessoa comum não quer ficar customizando o computador. Não quer a pessoa mesmo. comum Muito não obrigado, quer abrir o Jobs. computador e ficar lá mexendo num monte de coisa. Quer E isso receber pronto, virava a principal briga deles. Então, quando eles foram produzir o Apple II, que foi exatamente quando eles começaram realmente a ganhar dinheiro, essa foi a grande discussão. E eles chegaram no meio termo. Então, ele era minimamente customizável, mas ele era uma solução pronta. Você pegava e você já instalava e começava a usar, entendeu? Tem um filme muito bom na década de 90, que é o Piratas do Vale do Silício. Total. Que mostra bastante essa coisa deles nas feiras, né? Aí Exatamente. eles encontrando ali a Microsoft pelas primeiras Caramba, é esse vezes. filme que eu tava tentando lembrar. Porque quando ele falou da ligação interurbana, tem essa cena. Cara, lá. é que esse isso. filme ele é bem underground, ele é assim, bem né? underground, Ele é muito não antigo. dá pra você achar ele no Brasil, inclusive. Né? Sério? Não dá. Mas ele é um filme que eu assisti na escola, cara. Eu acho que eu assisti. Eu acho que Tem que comprar um CD, eu assisti assim. num SBT Ele não tá da em vida. nenhum- ele Eu não tenho tá em certeza que nenhum- eu assisti. O SBT passava esse filme. Certeza que eu Passou assisti esse no filme. SBT. Ele não tá em nenhum streaming. Passou esse filme. Mas logo quando eles lançam o Apple II, aí sim começa a Apple como a gente imagina. Quando eles criaram o mouse? Então, aí isso é só no Macintosh, é anos depois, que aí eu vou contar essa Caramba, até história. lá era só... Era só comando. prompt, cara. Ele era prompt ainda. Não existia interface gráfica. Então você imagina. Era um ChatGPT muito mais nem Word, mais tinha duro. nada. Não tinha nada. O Word foi desenvolvido pro Macintosh. E aí o que acontece? Ele vai lá, ele lança o Apple II e aí começa a Apple como a gente imagina. No terceiro ano, ela já estava faturando 1,7 bilhão de dólares. Então Esse aí foi o virou- valuation Meu dela. Deus. Foi o valuation. É. Mas olha que loucura. O Steve Jobs, no começo, para essas pessoas que ajudaram, né, e estavam ganhando algumas centenas de dólares para fazer esse trabalho, ele deu equity para essa galera do negócio no começo. Daí, quando a empresa fez IPO, 3 anos depois da incorporação, ela foi incorporada como Apple Computer em 77. Daí passou 3 anos, dezembro de 80, eles fizeram um IPO, né, a 1,7 alguma coisa bi-doll. Então, de repente, 300 pessoas da Apple ficaram milionárias. E ele tinha 200, 300 milhões de patrimônio. Exato. Ele falava que quando ele era muito pobre, ele não preocupava com dinheiro, porque ele tinha tão pouco dinheiro que não importava. Ele comia as maçãs, tomava banho no YMCA e dormia no sofá dos amigos. E logo quando ele começou a Apple, ele ficou tão rico que ele também não se preocupava mais com dinheiro. Então, ele é um cara que nunca se preocupou com dinheiro, Nunca entendeu? precisou se preocupar com E olha uma dinheiro. coisa curiosa que eu não falei ainda. Na biografia dele, muita gente fala que o Steve Jobs ele tinha uma pressa muito grande em crescer a Apple, porque ele sentia que ele não ia durar muito. Olha que coisa maluca, cara. Ele falava desde o começo da Apple, falou, cara, a gente tem que acelerar, porque eu não sei quanto tempo que eu tenho pra fazer essa parada. Ele já tinha algum nível de intuição de que aquele negócio não ia ser pra sempre, entendeu? E ele queria muito acelerar a Apple, e aí começou. E aí, com o Apple II, que ele foi realmente era o computador mais vendido do mundo, e ele começou a vender muito da Apple, a Apple foi se tornando uma empresa muito valiosa, o Steve Jobs queria fazer o próximo grande passo. E aí começa a história dele como produteiro, né? Porque ele fala assim, cara, o que seria lindo se a gente pudesse construir um computador que tivesse uma
interface diferente, mais simples. Ele ainda não pensava em interface gráfica. Nessa fase já tinha entrado os investidores na jogada? Já tinha entrado, porque... Já entraram logo na fase da garagem, cara. Isso, depois dessas feiras. Ele tem o Mike Markula, que foi o principal investidor dele, que depois foi o cara que tirou ele da Apple, inclusive. Mas... E aí, o que acontece? Se eu não me engano, foi a Xerox, né? Que é a Xerox, se tornou investidora da Apple. E ele fala o seguinte, eu topo que vocês virem investidores da Apple, mas eu quero que você ir lá na Xerox e eu quero aprender tudo que vocês estão fazendo. Eu quero que vocês abram para mim tudo que vocês estão fazendo de tecnologia. E aí os caras falaram, beleza, pode abrir. O CEO falou, vai lá e abre. E aí botou um monte de engenheiro da Xerox numa sala e falou assim, explica para ele tudo que a gente tá fazendo. E aí o Steve Jobs chegou lá com 5 engenheiros dele e ele destrinchou a Xerox. O que ele achou no meio desse caminho? Interface gráfica e mouse. E aí ele falou assim, mas por que vocês não estão desenvolvendo isso? Não, nosso negócio é copiador, isso aqui nós não vamos fazer não, entendeu? E aí foi quando ele pegou essa ideia, voltou para a Apple e começou a desenvolver o Macintosh, que é a primeira interface gráfica no sentido de que você tinha pastas para clicar e que você tinha o mouse para poder apontar e clicar. Do Apple II pro Macintosh tem um espaço grande, então assim, eles ficaram vivendo de Apple II um tempão, A Apple II foi um dos produtos de computação mais vendidos da história. Foram 4 produtos, na verdade. O primeiro, 77, foi o Apple II, que isso foi o flagship. Depois, 78, um ano depois de incorporação da empresa, teve um chamado Disk II. Depois, 79, o Apple II Plus e em 80, o Apple III. Já tinha a história do Plus. Já tinha a história do... Mas era disquete, mas assim. O Apple II, ele era 99% das vendas da Apple até depois do Macintosh. Cara, eles fizeram isso de novo. É tipo, se você comprar um Mac M1, não precisa comprar um Mac M2, M3. É tudo a mesma coisa. Tipo assim... Total. É não tipo... Não precisa uma capacidade iPhone maior. iPhone 14 e iPhone 15, E tem um negócio aqui, parece que o Apple Mouse ele foi lançado 1 ano antes do Macintosh. Foi lançado 1 ano antes do Macintosh? Apple Mouse. Aparentemente, se a CBS News estiver correta. E aí, o que é legal disso... e o que é legal disso é que quando ele fez o Steve Jobs tinha essa pegada rockstar, né? Então, eu tive a curiosidade de ver o vídeo, quem tiver, de quando ele lança o Macintosh, que ele vai lá, e o Macintosh tá numa caixinha, assim. É muito bom as apresentações dele, né? Aí ele puxa o pano, aí o Macintosh é o primeiro computador a falar assim, hello. E aí a galera pira, porque é um computador falando. Era tipo, cara, é o que a gente vê hoje dos robôs, pra eles era 10 vezes mais, entendeu? E aí o Macintosh, ele apresenta o Steve Jobs e fala... Ele vai conversando com o Steve Jobs ao longo da apresentação. E aquilo ali a galera achou que ia... Cara, nunca mais o mundo seria o mesmo, entendeu? Isso começou um ritual de praticamente em todos os grandes lançamentos. Não, é incrível o lançamento deles. Eles não terem nada feito até aquele momento. Melhor, nada feito fosse falar, mas o Hello, ele foi acertado naquele dia. Ele falou, cara, o computador tem que dizer oi. Ele falou, não vai dar, a gente vai abrir o negócio daqui a pouco. Cara, isso aí eu entendo, cara, porque o Thiago faz umas paradas dessa, cara, e eu odeio isso, cara, porque tá, tipo assim, em cima pra fazer alguma coisa muito grande, ele falou assim, não, cara, tem que ter. Hoje em dia eu já entendo e eu só compro a ideia Thiago, e falo assim, vambora. Ele tem prazer de fazer. Mas ele tem uns feelings. Mas tipo por assim, que ele fez isso? Por que o Steve Jobs fez isso aí? Porque para o lançamento do Macintosh, ele fez uma coisa que mudou a história da Apple, que mudou a história da publicidade. Que ele lançou a propaganda do Big Brother. Não sei se quem já viu essa propaganda. 1985. 1900, da mulher correndo, jogando. Que a mulher correndo, ela vem e joga. Então era 1984. Ele fala assim, descubra por que 1984 não será como 1984. Então ele estava falando o seguinte, a IBM estava construindo computadores que eram corporativos, chatos e tal, e ele falou, cara, o Macintosh vai ser um computador legal. E ele queria falar que o Macintosh não poderia parecer um computador, uma máquina do mal. Ele queria que fosse uma máquina simpática. Por isso que ele queria que falasse o hello. Ele falou assim, o Macintosh tem que ser simpático, ele tem que falar hello, senão ele não vai ser simpático, as pessoas vão ficar com medo dele. Porque era uma discrepância, os computadores cinzas, encaixotados, feios. E ele era bege, bonitinho, pequenininho. Ele tinha o formato de uma lágrima, ele tinha um negócio azul, né? Não, o azul foi depois. Foi depois. Esse é o segundo, relançamento do Macintosh. Meu sonho era ter esse daí, que era colorido. Era meu sonho rico, era meu sonho. Foi a mesma pegada. Ele queria deixar o computador mais amigável para a pessoa comum, entendeu? Então, essa propaganda, inclusive, chegou a ser recusada pelo board dele. O board falou, você tá maluco? Aí você tá fazendo parecer que a IBM é o Big Brother. Nós não vamos deixar você rodar esse anúncio, não. E hoje é considerado o maior anúncio já criado. Já criado. E engraçado porque o anúncio foi mais famoso que o próprio produto, porque o Macintosh não foi bem vendido. Essa que é a graça. Cara, eu acho que até, tipo, o Fortnite, depois que ele foi fazer uma nova temporada, alguma coisa,
eles recriaram esse anúncio com os personaginhos do Fortnite, assim, fazendo isso, um personagem correndo com bastão, assim. Mas ao invés da IBM era... assim, pra lançar uma nova parada. E por que o Macintosh não foi um sucesso de vendas? É importante falar isso, porque é culpa do Steve Jobs também, tá? Você vê que ele não acerta todas. 3 coisas. Número 1, ele queria que o Macintosh fosse tão bom, que ele usou componentes tão bons, que o preço dele ficou completamente dispar do Apple II. Então as pessoas não queriam um computador da NASA que falasse hello e tudo mais. As pessoas queriam usar um computador normal. E aí o Macintosh abriu com um preço muito mais caro do que ele imaginava, porque ele sempre pedia coisas novas e de maior qualidade. Número 2, o Macintosh, como o Steve Jobs queria que ele fosse muito bonito, ele fez coisas como, tipo assim, ele não pode ficar fazendo barulho com o ventilador. Ele tirou o ventilador do Macintosh. Então ele superaquecia. Coisas desse tipo. E até a forma como as placas eram organizadas dentro do Macintosh tinham que ser lindas. Então o custo de produção dele, da indústria, aumenta muito, porque ela não era da forma mais eficiente, era da forma mais bonita. E isso até hoje, cara. Isso até hoje. E aí o pessoal perguntava pra ele assim, cara, por que tem que ser bonito se ninguém vai ver? Ele falou, mas imagina se as pessoas virem. Isso prova que a gente pensou nessa parada. Exato. Tem que ser lindo até dentro do computador. Muito legal. Se a gente fala aqui, fica, nossa, que homem inteligente. Na prática, total. Assim. Na prática. Tem aquela frase dele lá que... É porque assim, a frase de Steve Jobs é um negócio assim que você não sabe mais se é dele ou se alguém só voltou Na dúvida foi final. o Steve Jobs. Mas tem aquele negócio da história que ele fala assim, é igual o marceneiro. Ele fala alguma coisa assim, né? Pô, o cara vai construir um armário, não ele sei fala o que lá, né? O que ele fala é o seguinte, imagina que a pessoa vai construir uma mesa e aí você olha embaixo da mesa. Se você vê que até embaixo da mesa aquilo é bonito, significa que você sabe que aquela pessoa levou ao cuidado. Quando você pinta uma cerca, você não pinta só a parte de frente da cerca. Você pinta a parte de dentro também. Porque a pessoa que pintou a cerca também quer ver beleza. Lindo. Então ele tinha essa pegada de que tudo deveria ser belo e bem organizado. Você faz um armário, o cara tá encostado na parede, mas faz isso bonito porque você vai saber. O cara não vai saber, mas você vai saber que tá zoado lá atrás, entendeu? Sim.